Boa noite, gente. Meu nome é Galvão. Moro em Viçosa há quase 30 anos. Sou professor aqui na universidade desde 2004 e vim de Rio Pomba na época, mas eu sou natural de Madre de Deus de Minas, né? Sou professor de microbiologia do departamento de microbiologia, né? Ciências biológicas, e fiz biologia aqui na UFV, e o Cairo me fez esse convite para falar sobre essa temática do aborto à luz do catolicismo. Então, eu aceitei o convite, né? E aceitei o desafio, porque eu pensei assim, eu como professor, como biólogo, como professor de biologia, eu não posso fugir desse assunto. Eu tenho que me envolver, né? E porque tem a questão biológica, tem a questão ética e, antes de tudo, e principalmente, tem a questão religiosa. E tem a questão aí do mundo com as suas mudanças políticas malucas que a gente está começando a tentar entender no momento, né? Eu queria deixar uma mensagem inicial nessa nossa fala sobre aborto, contra o aborto, que é uma fala de esperança, né? Então, o católico, ele, antes de tudo, ele tem fé católica. Ele é movido por três virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade. As três virtudes teologais que nós temos, né? Das três, a única que vai restar quando formos para o céu é a caridade, o amor. A fé e a esperança são virtudes para este tempo aqui da Terra, né? Mas elas são fundamentais enquanto a gente vive aqui. Então, o norte central da fala são essas virtudes teologais: a fé e a esperança e a caridade, mas de uma maneira muito especial é a fé e a esperança. Nós temos esperança na providência de Deus. E por isso nós não podemos nos deixar levar por um alarmismo de um caos ambiental e que coisas irreversíveis estão para acontecer e que as novas gerações não vão ter o que comer, ou vai acontecer um colapso no sistema de produção, ou coisas do tipo doenças infecto-contagiosas vão tomar conta da esmagadora maioria da população, coisas desse tipo. Já aconteceram episódios na história, mas isso não pode deixar a gente desesperado, né? Nós não podemos ficar desesperados quando falam que a água no planeta está diminuindo e coisas alarmistas desse jeito, né? Então, o foco na fé e na esperança. E, tendo isso como foco, eu vou organizar essa minha fala nos seguintes momentos. Primeiro, nós vamos voltar nessa questão da esperança e ter um olhar para trás para vermos outros momentos da história da humanidade, não só do cristianismo, em que o ser humano passou por momentos difíceis, por momentos de crise, de disponibilidade de recursos e etc. e tal, né? Depois a gente vai contrastar isso com o potencial que a ciência e a tecnologia têm de transpor certos limites. E apesar dessa transposição de certos limites de tempos em tempos, a gente vai deixar bem caracterizado que a nossa existência aqui na Terra ela é sempre limitada a uma série de situações limitantes. Vira e mexe, acontecem coisas que a ciência não consegue resolver e que o ser humano tem que se debruçar. E nós vamos trabalhar esse ponto à luz da realidade de que, nesse mundo, nós estamos sob o efeito do pecado e as suas mazelas. A gente só vai ser plenamente feliz no céu, né? Aí depois, eu pretendo traçar um breve histórico da origem dessa ideia do aborto, a partir da origem de alguns grupos que têm como filosofia controle de tudo, né? Então, da onde isso surge? E depois eu quero traçar dois momentos da evolução da ideia do aborto, como é que isso chegou nos nossos dias, por que isso envolve especialmente a posição das mulheres na sociedade, por que se fala tanto de direitos reprodutivos da mulher, e depois, por último, eu quero trabalhar a linguagem. Será que vai dar tempo? Né? A linguagem e como que a gente pode ser pego pela linguagem de uma maneira muito sutil e às vezes a gente fica
assim, fica sem saber o que fazer, né? Se a gente não tiver treinado. Então é o seguinte, primeiro, voltando à questão da fé. Olha só, gente, a nossa fé católica, ela que nós herdamos de Jesus, que a Igreja Católica nos transmite geração após geração, ela nos ensina que neste mundo a gente vive o que Jesus falou no Evangelho. Neste mundo, a vez de ter aflições. Coragem, eu venci o mundo. Então, coragem, eu venci o mundo. Coragem, eu venci o mundo. Coragem, povo do século XXI. Eu venci o mundo. Vocês podem vencer muitos dos desafios ambientais que estão acontecendo no momento atual. Coragem, jovens do século XXI. Né? Não se deixem levar por essa onda alarmista. A água está sumindo, os solos, as terras estão ficando contaminadas com metais pesados, o ar está sendo poluído. Coragem! Então, fica no meu coração que Deus quer falar para nós desse versículo, coragem, eu venci o mundo, porque Ele venceu o mundo de fato e Ele inspira ideias novas. Deixa eu dar um exemplo disso, né? Vários de vocês devem estar sabendo que algumas lagoas do FV estão passando por um processo de desequilíbrio ambiental, né? E cujo resultado foi a chamada explosão populacional de um grupo de cianobactérias. São organismos fotoautotróficos e muitos deles produzem toxina. Não são as lagoas que nos abastecem, não. São as de baixo, graças a Deus, né? Mas coragem, eu venci o mundo. Existem métodos para tentar reverter o processo. A UFV já está tomando iniciativa, né? É um processo de resolução a longo prazo e uma vez detectado o problema, o que tem que ser feito? Tem que tentar diminuir a quantidade de dejetos jogados no rio e tentar, isso a longo prazo resolve. Então tem solução? Tem solução. A gente tem que tomar cuidado com aquelas imagens alarmistas, né, que aparecem pra gente, que tem um tanto de peixe morto, já viram aquilo? Aqueles peixes mortos, né? E aí coloca uma musiquinha triste no fundo e uma pessoa tá filmando lá, olha, a natureza está morrendo. Cuidado com esse apelo emocional, né? Então, muitos problemas ambientais já foram vencidos por alguns grandes centros urbanos, existem outros que ainda têm que ser vencidos, mas a coisa é muito dinâmica. Nós precisamos ter esperança no dom que Deus deu a muitos seres humanos de conhecer a realidade de um ponto de vista científico e de propor tecnologia, né? Bom, por que eu estou falando isso? Porque a base inicial da proposição do aborto no século XX foi o medo da chamada bomba demográfica, né? Então, esse medo ele parte de algumas teorias anteriores. Então, acho que se não me engano, Thomas Malthus, eu não estou lembrado do primeiro nome dele, Malthus, no século XIX, ele falava que ele alertava para o fato de que a população humana poderia crescer acima da capacidade do planeta prover recursos para ela, né? E aí essa teoria ficou meio esquecida por um tempo. No século XX surgiu uma nova onda de preocupação com essas ideias do Malthus. Então surge a teoria neomalthusiana. A teoria neomalthusiana, ela tem como diferencial o foco na ação governamental. É o governo que planeja o crescimento demográfico, é o governo que planeja o uso dos recursos, é o governo que conduz as coisas. Então, um foco muito grande no governo e na estratégia da contenção demográfica, né? Só que essa nova onda, ela tem também algumas raízes lá no século XX e século XIX. Então, no século XX, no início do século XX, alguns países da Europa, eles fizeram alguns ensaios de eugenia. Alguns não fizeram só ensaios, de fato aplicaram aquelas ideias, né, em larga escala, como no caso da Alemanha nazista. E isso foi testado em... O que é a eugenia? A eugenia é uma teoria que propõe que o ser humano ele tem que puxar as rédeas do desenvolvimento da comunidade humana pela via da seleção daqueles que devem se reproduzir. Quais são os que têm as melhores características para poder gerar uma comunidade futura melhor, né? Então, a seleção dos mais aptos de uma maneira
objetiva, feita pelo ser humano. A eugenia ela tem a sua raiz lá nas ideias de Darwin, né? Darwin explica como muitas coisas acontecem naturalmente, e aí esses teóricos da área de ciência social falam que o ser humano tem que adiantar as coisas, certo? Então, para vocês terem uma ideia, o Monteiro Lobato ele era bastante influenciado por essas ideias, ele tinha uma queda considerável para esse tipo de coisa, né? Infelizmente. Então isso influenciou muitos pensadores do início do século passado na América e também lá na Europa. Então, mas essa é uma das raízes. A outra raiz é que no meio do século XIX para frente, um grupo de lideranças do mundo ocidental começou a propor algumas ideias de controle, mas um controle muito ostensivo. Até então, todo mundo conhecia o controle que uma nação fazia sobre o seu povo. Qual é o nível de controle que um Estado pode fazer sobre o seu povo? Existem funções do Estado, mas existem funções da família. Até então era muito claro isso, né? Então surge lá o Marx e o Engels, lá no meio do século XIX, começam a propor que essa história de pai e mãe criar filhos é uma ideia muito egoísta dos povos ocidentais, e a família, como ela é constituída pelos povos ocidentais, ela está na base de todas as injustiças que acontecem no mundo ocidental. Então a injustiça não era propriamente o tal do capital acumulado, mas era a família que gerava todas as injustiças, especialmente a injustiça sobre a mulher, né? Então, o Marx propõe isso, lança essa ideia de que a família era um problema, e aí, concomitantemente, algumas famílias, especialmente dos Estados Unidos e da Europa, extremamente ricas, percebem nas ideias do Marx um potencial. Eles pensam assim, as ideias do Marx, elas apontam para um grupo que tem que controlar tudo tem que ter deles. Será que a gente não pode aplicar essas ideias para o mundo inteiro? Porque ele está pensando isso para uma nação. Será que nós não podemos pensar isso para o mundo inteiro? E eles eram cheios da grana, né? São famílias que, alguns autores explicam, se você for considerar a fortuna dessas famílias lá no século XIX, é difícil até de estimar. É uma riqueza que ela está tão acima da riqueza de muitas nações que essas famílias, elas influenciam as nações por causa do dinheiro que elas enviam para as instituições, e muitas vezes são mais influentes do que os próprios governos, certo? Então, família Rockefeller, família Soros, família Ford, atualmente agora o Bill Gates e os seus associados, mas lá no século XIX, família Rockefeller, especialmente família Ford, eles começaram a pensar assim, vamos importar as ideias do Marx e vamos fazer o seguinte, vamos planejar e começar a implantar um sistema em que o mundo inteiro anda sob as rédeas de um único governo. Então, para isso, tem que ter um controle muito grande, né? Tem que ter um controle máximo de tudo, da informação, da educação, das produções culturais, dos meios de produção, das profissões, da religião, tudo a gente tem que controlar. Do ambiente, dos recursos. Essa ideia do controle, não sei se vocês já perceberam, se vocês já conviveram com alguém que fala sobre isso, mas essa ideia essa obsessão pelo controle é uma marca do século XX, do início do século XXI, né? As grandes corporações, os grandes sistemas que tomam conta da saúde, da educação, etc. e tal. Bom, então deixa eu tentar agora alinhavar essas várias raízes que eu coloquei, né? Então, no início do século XX, existia um medo de uma bomba demográfica. Os países subdesenvolvidos estão se multiplicando, crescendo demais, e quanto mais cresce, existiam alguns que falavam que, de acordo com a teoria de Malthus, eles iriam acabar com tudo, né? Por um lado existia isso, certo? Existiam aqueles que estavam agradando das ideias de seleção dos tipos que iriam reproduzir na sociedade. Eugenia, segundo fator. Terceiro fator,
Existiam essas famílias que estavam tão ricas, tão ricas, tão ricas, que não interessava mais para elas aumentar o poder econômico da família. Agora o interesse era dominar tudo. Para isso elas não podiam continuar usando o mesmo sistema. Então, esses três fatores acontecendo juntos, associados a um quarto fator. O quarto fator é aquele que, por exemplo, Olavo de Carvalho explica muito bem, que é a descristianização acelerada dos povos ocidentais. Então, já no século XIX, a Europa já estava num processo de descristianização acelerada. Para alguns de vocês, talvez isso assuste, né? Assim, hoje em dia, vocês não se assustam tanto quando alguém fala assim, a Europa ela perdeu muito da sua característica cristã. Vocês já ouviram alguém falando sobre isso? Que as pessoas estão frias, né? Que um processo similar está acontecendo, não no mesmo passo que na Europa aqui, mas aqui também está acontecendo esse esfriamento, esse abandono da fé. Mas este processo de esfriamento, ele remonta, ele já tem a sua origem lá na Revolução Francesa e até antes da própria Revolução Francesa. Então, o Ocidente já estava assim, dando as costas para a fé cristã. E detalhe, foi a fé cristã, e especialmente a católica, que deu as bases da cultura ocidental. Direito, respeito à mulher, respeito ao indivíduo, cultura, e finanças, etc. e tal. Tudo que você imagina de muito bom, de muito rico que tem no mundo ocidental, foi a Igreja Católica que ensinou o homem ocidental a pensar e a nos transmitir isso. E aí você imagina o mundo ocidental em processo de abandono dessa fé que gerou essa civilização ocidental. Isso muito antes do século XIX. Portanto, tudo bem? Então, imagina o século XIX, 2 séculos antes do século XXI, certo? Século XIX, lá na época do Marx e do Engels e de outros lá, mas neste momento, gente, já tinha muita gente extremamente rica e que ia para a igreja simplesmente para cumprir um papel social. Não estava vivendo o catolicismo, não estava com aquele amor por Jesus, não estava preocupada com pecado, com conversão, nada disso. Já estava vivendo aquele mundo assim, o mundo de agora, nadando na riqueza, querendo aproveitar ao máximo esse mundo. E uma coisa muito interessante, na mesma medida em que a descristianização acelera, qual a característica do homem ocidental, homem que eu falo ser humano, tá? Do homem ocidental que cai? Caridade. Então, uma marca da história dos povos ocidentais ao longo dos séculos. Caridade, muita caridade. A Igreja Católica foi a igreja responsável por construir hospitais, institutos de caridade, orfanatos ao longo dos séculos e séculos e séculos e séculos. Mas foram muitas vezes leigos que fizeram isso, leigos que puseram a mão na massa, né? E aí, este mundo que foi construído pela fé cristã vai esfriando e também vai esfriando na experiência da caridade. E aí, no final do século XIX, isso gera uma situação que alarma o mundo inteiro. Sabe o que acontecia no final do século XIX? Não era preocupação com questões ambientais. Hoje em dia nós temos preocupação com questões ambientais, não é verdade? Naquela época, a preocupação que existia, gente, era que a diferença entre ricos e pobres era uma coisa que nós do século XXI não temos nem condições de imaginar como é que era. De tão mais grave que era. Por que vocês acham que era assim? Porque aquelas famílias que tinham enriquecido muito, só que era um povo que tinha abandonado a fé cristã. Estava indo na missa, mas não estava nem aí para a fé cristã. Portanto, zero de caridade. Então, estavam de fato assim sugando daqueles que trabalhavam, né? E aí isso gera uma tensão enorme. Aí o Marx propõe uma ideia maluca, o Papa Leão XIII condena a ideia dele na encíclica Rerum Novarum, diz que aquilo era anticristão, de que aquela ideia dele, o marxismo, o comunismo, iria causar males incomparavelmente maiores. E o Papa Leão XIII propõe uma solução cristã católica, né? Que deu muito fruto e está dando até hoje. Beleza? Então, tá bom, deixa eu tentar alinhavar tudo isso agora. Então, neste clima, essas famílias extremamente ricas, que já não estavam mais
baseadas em cristianismo coisíssima nenhuma, estavam querendo aproveitar das ideias do Marx para formar uma aldeia global. O Chesterton explica isso claramente, esse filósofo inglês aqui, que está em processo de beatificação, o Gilbert K. Chesterton, ele explica claramente que no meio do século XIX para frente, já se tinha implantado essa ideia de que o mundo precisava ser uma aldeia global. Isso era um absurdo. E o Chesterton também já estava condenando uma outra ideia, de que os grandes burocratas, pensadores daquela época, que eram essas famílias muito ricas, estavam propondo que a educação dos filhos ficasse nas mãos de um Estado único. O mundo tinha que ser um Estado único e todos os filhos da face da terra tinham que ser educados por esse Estado. Tinha que tirar da ideia dos povos ocidentais essa coisa de que pai e mãe é que educa. E ele fala, isso é um absurdo, gente, isso é um absurdo, que loucura é essa? Né? Então, olha como é que é a coisa antiga. Bom, aí, tudo bem, então vamos lá. Bom, só um pouquinho, que eu me perdi aqui, me desculpa. Bom, então agora vamos falar de o filho de uma dessas famílias chamadas megacapitalistas, que tinham essa ideia fixa de controlar tudo. Só vou colocar uma pinçada aqui para depois, se alguém quiser me perguntar. É um megacapitalista, mas que quer construir um governo de base socialista. Como imaginar uma coisa no meio da outra? Esquisito, né? Mas é a verdade. O sistema é marxista, tá? É comunista. Bom, um dos filhos de uma das famílias chama John Rockefeller III. Em 1952, alimentado por essa variedade de corrente de ideias, né? Filho de uma família que queria fazer tinha esse projeto na cabeça, ele funda em 1952 nos Estados Unidos o chamado Population Council. Então, é um departamento que iria trabalhar com o problema da população, mas era de pessoas que não tinham ligação com o governo no momento, né? E aí, ele à frente dessa entidade, ele adotou duas estratégias: diálogo com a elite dos países do terceiro mundo e intervenção direta por meio de abundantes ajudas financeiras. Então, esse homem tão rico, gente, que ele deu montanhas de dinheiro que foram suficientes, sabe para quê? Para construir institutos de pesquisa nos 5 continentes. Para financiar quantidade enorme de pesquisadores nos 5 continentes. Para quê? Para estudar o problema demográfico. No ano passado eu fui em Itabirito, no encontro com o Felipe Neri e a Renata Gusson. Fomos um grupo de viçosos encontrá-los lá. E o Felipe Neri a Renata Gusson explicou claramente que a família Rockefeller, ela, a partir dos anos 50, ela fez um plano de metas para cada década. Existe um plano de metas para a década de 50, um plano de metas para a década de 60, um plano de metas para a década de 70, tudo baseado na intenção de controle demográfico. Por que uma família que uma das famílias que tem interesse em construir um tal governo mundial tem tanta fixação, tanta preocupação com o controle demográfico? Porque pensa comigo, se eles querem construir um governo que comanda tudo, tem tudo nas mãos, eles também querem ter o controle sobre o uso dos recursos. Eles também querem ter o controle sobre a evolução do povo de um país. Entendem? Porque eles querem ter o mundo nas mãos. Que mundo é esse que eles querem ter? Se eles também estão com medo de que as populações pobres, ao se multiplicarem muito, vão degradar tudo, grande mentira, mas tinham esse medo também, então vamos controlar esse negócio. Nós aqui vamos controlar, né? Bom, e aí surge um evento novo na década de 60, a Revolução Sexual. Vocês já ouviram falar disso? No início da década de 60, a tal da Revolução Sexual, o festival de Woodstock, lá nos Estados Unidos, em que uma quantidade enorme de jovens foi levada para o local, e lá eles deram muita droga, muita bebida e muito rock and roll, e a estratégia dos organizadores foi drogar aqueles jovens, porque eles tinham interesse em arrebentar, em dar uma pancada na moral sexual do jovem norte-americano. Por quê?
porque era o jovem mais aguerrido à sua moral sexual judaico-cristã. E eles sabiam que eles não conseguiam fazer isso com o jovem em sã consciência. O que eles fizeram? Vamos fazer um grande concerto de rock com as principais celebridades do rock e vamos descarregar cargas dos principais entorpecentes para eles ficarem loucos e, com todo respeito a vocês, fazerem sexo com um, com outro, ao vivo e aquela coisa toda. Foi o que aconteceu. Foi filmado, passado para o mundo inteiro. E aí o que aconteceu com todos os países do Ocidente? Começaram a copiar essa ideia dos Estados Unidos, né? Nessa época, da década de 60, surgiu uma senhora chamada Joan Dunlop. O nome dela é Joan Dunlop, ou Joan Dunlop, né? Essa mulher, que já era assessora do John Rockefeller III, ela já ajudava o John Rockefeller no planejamento das estratégias de planejamento demográfico. Ela chegou para ele e falou assim: ô Rockefeller, nós estamos errando de estratégia. Sabe por quê? Olha que interessante a evolução das coisas. Numa década, essa família Rockefeller financiou estudos demográficos no mundo inteiro. Na outra década, ela financiou estudo de métodos contraceptivos e a disponibilização dessas substâncias e mecanismos de esterilização contraceptivos nos 5 continentes. E a coisa foi evoluindo, então eles estavam com a ideia muito fixa em quê? Em método contraceptivo e difundindo a ideia de que o foco da ação era na família. O pai e a mãe tinham que ter o tal do planejamento familiar. Certo? Então até lá pela década de 50, por aí, essa família e essas famílias que estavam à frente desse processo difundiam pelo mundo. É preciso ter o tal do planejamento, family planning, planejamento familiar. O pai e a mãe têm que pensar como é que vão, quantos filhos vão ter, tem que pensar no futuro que vão dar para eles, tem que pensar numa educação melhor para dar para os filhos, tal. Aí essa senhora, Joan Dunlop, ela chegou para o Rockefeller e falou assim, eu vou ler um pedacinho aqui, olha só. Ela convenceu o John Rockefeller que o centro deveriam ser as mulheres. Falou assim: Rockefeller, nós estamos errando feio na mira do alvo. Pensa, nós estamos convencendo os povos ocidentais a usar método contraceptivo, né? Mas a mulher continua querendo ter filho. A mulher não largou o desejo, é natural dela, Rockefeller. A mulher tem desejo de ser mãe, mais do que o próprio homem. Ela tem desejo de ser mãe, está inscrito na mulher. Então, se a gente continuar com essa história de planejamento familiar, olha como é que são sutis, gente. Nós continuamos reproduzindo uma ideia de uma mulher que está dentro de uma estrutura de uma família judaico-cristã, dentro da qual essa mulher é subjugada, dentro da qual essa mulher faz o quê? Ela cuida de filhos, dentro da qual essa mulher não consegue estudar, dentro da qual essa mulher tem que obedecer o marido. É um estereótipo antigo que nós precisamos acabar com ele. E pensa, vamos aproveitar essa revolução sexual da década de 60 e vamos agora falar o seguinte: o nosso foco não é propriamente o planejamento familiar, mas é a mulher, o direito da mulher. Entenderam a mudança de foco? Não é mais o planejamento familiar, é o direito da mulher. Olha só, é a saúde reprodutiva da mulher, é o direito da mulher de galgar postos mais elevados na sociedade. É o direito da mulher ter mais educação. É o direito da mulher ter mais condições de cuidar da própria saúde. É o direito da mulher pensar quantos filhos ela quer. Afinal de contas, o corpo que vai gerar esse filho é dela. Tá vendo? E aí, gente, aí o Rockefeller foi convencido pela Joan Dunlop e ele adotou essa ideia dela, e o mundo inteiro, todas as instituições financiadas pelo dinheiro Rockefeller, adotaram essa linha de frente para poder estimular todos os métodos contraceptivos e o aborto em larga escala, né? E aí é que a coisa de fato ficou complicada, né? Bom,
eu tentei, dessa forma, traçar um breve histórico, tá bom? Agora vamos fazer o seguinte, vamos tentar falar, vamos dar um exemplo. Olha só, vocês sabem que na China existe um controle demográfico rígido, né? Que já mudou ao longo do tempo. Para mim foi uma novidade ler isso, que aquela estratégia de apenas um único filho por casal é uma coisa que eles já mudaram essas estratégias, mas foi assim durante muito tempo. E vocês sabem como é que a China ela impunha os seus objetivos demográficos para as famílias chinesas? O homem e a mulher, quando casavam lá, eles tinham que assinar um acordo com o governo chinês de que eles poderiam ter um único filho. Se caso tivessem um segundo, eles, na verdade, antes de terem um segundo, eles não poderiam ter o segundo. E se por acaso engravidar de novo, o governo vai mandar pessoas para forçar aquele aborto, certo? E se caso o casal esconde a segunda gravidez, o que acontece com o segundo filho? O que acontecia com o segundo filho? Ele não tinha direito ao sistema de saúde, ele não tinha direito ao sistema previdenciário, ele era destituído dos direitos, certo? Além disso, a família ela era penalizada com uma multa altíssima, muitas vezes tinham as suas posses tomadas pelo governo porque tinham tido um segundo filho. Então era um sistema, como assim? Repressor, né? Assim, ó, não pode ter segundo filho, não pode ter segundo filho. Aí, qual é a visão que vocês têm da ONU, da OMS, da Unesco, da Unicef? Como é que isso é na cabeça de vocês? É tudo legalzinho? Então, a ONU, hoje em dia é provado claramente que a ONU, ela embarcou nessa ideia do controle demográfico no século XX, né? E ela, por causa disso, ela estimulou e financiou este sistema de controle demográfico da China durante décadas. Como? Qual foi o órgão da ONU que fez isso? O nome do órgão depois eu vou tentar achar para vocês, que eu me perdi aqui, tá? Mas é um órgão da ONU que trata especificamente essa questão da saúde da mulher e que descarregou dinheiro, mas dinheiro na China para eles conduzirem este processo de repressão. Pensa bem. E aí, ao longo dos anos, várias autoridades da Organização das Nações Unidas, da Organização Mundial da Saúde, elas fizeram elogios claros ao sistema chinês de controle populacional. Em um determinado momento, uma senhora chamada Sadiq, ela disse claramente que ela teria pretensões de propagar a experiência chinesa para o mundo inteiro. Uma funcionária das organizações das Nações Unidas, né? Então, só para a gente ter uma ideia de como que assim, a gente precisa repensar um pouquinho essa nossa ideia a respeito da ONU. Por que eu estou falando disso? Por que a gente precisa repensar a ideia que a gente tem da ONU? Porque a ONU ela tem conduzido um processo de reformulação do nosso vocabulário ao longo das últimas décadas, tá? Então, vocês já ouviram falar em reengenharia social e reengenharia das palavras? Então, uma expressão que lá na década de 60 tinha um significado nos textos da ONU, na década de 60 passa a ter um significado levemente diferente, na década de 70 passa a ter um significado mais diferente ainda, na década de 80 passa um significado mais diferente, na década de 90 já não tem mais nada a ver com o que acontecia, com o que era o significado da década de 60. Que conceitos são esses? Conceitos principalmente relacionados com moralidade, com sexualidade, com ética, com religiosidade. Estes conceitos eles passam pelo que a ONU chama de evolução, são conceitos evolutivos, certo? Então, para vocês terem uma ideia de um dos conceitos que sofreu esse fenômeno, e que hoje em dia, como que a Organização Mundial da Saúde considera gravidez? O que é gravidez para a Organização Mundial da Saúde? Gravidez é a partir do momento que o embrião ele penetra no endométrio. Vocês sabem o que isso significa?
Deixa eu contar a historinha de como é que é uma fecundação, né? Uma geração de uma pessoa. O homem e a mulher têm a relação sexual, o homem ejacula, né, no canal vaginal, os espermatozoides eles começam a nadar. Se a mulher tiver ovulado, os espermatozoides eles vão migrando e um conjunto grande deles atingem aquela trompa onde o óvulo está saiu do ovário. Então o espermatozoide é um gameta masculino, né, que tem um flagelozinho. E o óvulo, ele também é um gameta feminino, que não tem flagelo. Ele é maior que o espermatozoide. Todos os dois são haploides. Então o que acontece? Quando um chega e perfura o óvulo, aí duas células haploides formam uma célula diploide. Nesse momento aconteceu a fecundação. Para nós, católicos cristãos, aí começa uma nova vida humana, neste instante. Aí começa a gravidez, aí começa a vida, aí tem uma alma intocável, né? Bom, o que acontece com essa célula que é diploide? Essa célula começa a migrar pela tuba uterina e ela começa a se dividir. Uma célula forma duas forma quatro forma 8, e as células vão se organizando e vão tomando alguns formatos específicos. Quando esse conjuntinho de células diploides, que é o embriãozinho, chega dentro do útero, vocês sabiam que o embrião ele não se desenvolve no espaço uterino, mas ele entra dentro da parede do útero? Imagina aqui, ó, a parede do útero está aqui, né? O embrião chegou aqui no útero e aí ele perfura a parede do útero. Isso chama nidação. Tudo bem? Todo mundo sabe disso? Então tá. Então o embriãozinho entrou. A partir do momento que o embriãozinho entra dentro da parede do endométrio do útero, aí o embrião começa, ele induz a produção de um hormônio no corpo da mulher. Esse hormônio circula no sangue da mulher e esse hormônio manda em todo o ciclo sexual da mulher, né? E aí ela não vai mais ter menstruação. Então é uma forma de impedir que aquela camada que está com aquele embriãozinho seja perdida. Tudo bem? Então, o que a OMS considera como gravidez? A OMS considera como gravidez somente a partir do momento que o embrião penetra na camada, no endométrio do útero. Vocês entenderam? Então, por isso que para a OMS, deixa eu pegar ler um texto aqui para vocês verem, olha. Por isso que para a OMS é a coisa mais simples do mundo. Aqui, olha só. Para a OMS é a coisa mais simples do mundo falar o seguinte, olha. Ela fala que a gravidez é quando o embrião, ela fala de óvulo, o embrião, ele entrou, ele nidou, né? Portanto, por que isso é interessante para a Organização Mundial da Saúde? Porque aí ela consegue justificar que tudo aquilo que for feito para poder impedir que este embriãozinho formado após a fecundação continue, isso para a OMS não é aborto. Vocês entendem a estratégia? Vamos analisar as consequências dessa estratégia? Então, olha só. Vocês já ouviram falar numa tal de uma pílula do dia seguinte? São tantos os métodos abortivos que quando a gente fala assim, contraceptivos, a maioria deles são abortivos, tá? A pílula, o DIU, a injeção, tudo é abortivo, tudo também pode causar aborto, tá certo? Mas eu vou falar de um especificamente, porque senão a gente não dá tempo, né? Então, a pílula do dia seguinte, como é que ela é chamada tecnicamente? Ela é chamada de contracepção de emergência. Anticoncepção de emergência, beleza? Por que anticoncepção de emergência? O que as organizações mundiais da saúde e os governos financiados por ela pensam? O jovem teve uma relação, os dois jovens tiveram uma relação sexual, né? Não se cuidaram, entre aspas, não usaram camisinha. A menina não estava usando a pílula regularmente, ela não usava. Eles não usaram camisinha. Estava lá na festa, levados pelo álcool, por aí, né? E aí surge a pílula, que é uma dose altíssima de um hormônio chamado não sei das quantas, esqueci o nome dele agora, depois eu vou saber o nome dele aqui, tá? Esse hormônio, quando cai na corrente sanguínea da mulher, compra um comprimidinho na farmácia, qualquer farmácia que vocês quiserem aqui, vocês podem comprar. Não precisa ter receita médica.
Até um certo tempo precisava. Hoje em dia, qualquer um de nós que chegar pode pedir, eu quero a pílula do dia seguinte. Você te compra lá, e muitas, inclusive, baratas. A menina toma. Ela é destinada para os casos em que aconteceu a relação sexual e aí estão com medo de ter acontecido uma gravidez. Ela toma o recomendado por esse povo abortista é que a mulher tome logo após a relação sexual ou no máximo até 72 horas. O que é 72 horas, gente? 3 dias depois, né? Guarda isso, tá? Aí o senhor famosíssimo, respeitadíssimo médico Dr. Drauzio Varella, eu fui no site oficial dele e procurei saber o que ele fala, tá? Ele fala claramente assim, eu copiei do site dele, tá aqui, ó. Os médicos isso são as palavras do Drauzio Varella, do site dele. Os médicos são taxativos ao afirmar que a pílula do dia seguinte não é abortiva, ponto. Ela evita ou adia a ovulação, caso ainda não tenha ocorrido, vírgula, e não deixa formar o endométrio gravítico, vírgula, a camada que recobre o útero para receber o óvulo fecundado. Assim, a gravidez não acontece. Qual é o conceito de gravidez ao qual ele está fazendo referência aqui? O embrião que penetra no útero. Ele não está dando explicação nenhuma para o público não, gente. Gravidez para ele é aquilo da Organização Mundial da Saúde. Ele não está nem aí para essa ideia nossa, verdadeira, de que a vida começa no momento da fecundação. É muito antes da anidação, da penetração do endométrio. Certo? Então, e olha só a estratégia da linguagem. Vou de novo. Ó. Os médicos são taxativos ao afirmar que a pílula do dia seguinte não é abortiva. Ponto. Ela evita ou adia a ovulação. O que é ovulação? É impedir que o óvulo... a ovulação é o óvulo quando sai do ovário, né? Do esquerdo ou do direito, certo? Da mulher. Então, ela evita a ovulação ou adia o processo. Caso a ovulação ainda não tenha ocorrido. Interpretem para mim. O que ele quer dizer com caso a ovulação ainda não tenha ocorrido? A mulher já pode ter ovulado naquele momento? Pode, não pode? Então, responda para mim, por que ele tem que fazer tanta questão de falar que este hormônio não deixa formar o endométrio gravítico? O que é endométrio gravítico? É aquela camada mais externa do útero da mulher, que está em contato com o espaço, tá certo? Que tem contato com o espaço da vagina. É aquela camada mais interna, ela vai formando novas camadas, ela vai ficando num formato adaptado, especial, para que o embrião penetre. Se não for o chamado endométrio gravídico, se for o endométrio do resto do ciclo menstrual do ciclo da mulher, o embrião não consegue penetrar, ele vai ser perdido. Se esse endométrio não ser formado, o embrião vai embora. Entenderam? Então, essa droga, ela não permite formar esse tal desse endométrio. E aí eu tive a curiosidade hoje de telefonar para um professor de embriologia de uma universidade do país, do Brasil, de uma universidade do país, tá? Eu conheço muito ele. Sou mais próximo dele. E aí eu fiz questão de perguntar para ele, professor, sei que o senhor é especialista em embriologia. Eu consultei o site do Dr. Drauzio Varella e ele disse isso. O que o senhor disse para mim? Ele falou assim, Galvão, é isso mesmo. A pílula do dia seguinte está errado lá, ela causa aborto sim. O que ele quis dizer com isso? Ele falou assim, olha, causa aborto sim, mas qual que é o conceito de aborto que tem na cabeça? Não é isso, OMS não, entenderam? Aborto para ele é um embrião que foi formado, que tá caminhando pela trompa e está quase chegando no momento de entrar dentro do endométrio, também isso ser eliminado também é aborto para ele. Todavia, cenas dos próximos capítulos. Olha, ele disse o seguinte para mim. Olha, na maioria dos casos, após a relação sexual, quando acontece fecundação, ela acontece 12 horas a 24 horas depois que aconteceu a ejaculação. Né? Já foi provado para muitos casos, mas não é o mais frequente, mas para muitos casos já foi provado cientificamente que a fecundação pode acontecer 5 dias após o ato sexual. Ok? É muito menos frequente, mas pode acontecer. Quando a mulher toma a pílula do dia seguinte, ela terá a menstruação
rigorosamente 2 dias após ter tomado a pílula. Ela vai perder aquela camada do endométrio com uma série de sangramentos, que é o que as mulheres conhecem como menstruação. Tudo bem? Se caso a fecundação tiver ocorrido e for feito o uso da pílula, o embrião não nidará. Palavras dele. Portanto, agora que vem o complicado. Isso tudo é complicado, né, gente? Mas agora vem o que é, para mim, impossível de digerir. Olha só. Portanto, não é possível que a mulher saiba que ocorreu uma fecundação e que, portanto, ela causou um aborto. Vocês entendem por que a mulher não sabe que aconteceu uma fecundação? A partir de que momento que o embrião interfere no funcionamento do corpo da mulher? A partir do momento que ele invade o endométrio. Aí ele induz o tecido do embrião, junto com o tecido da mulher, começa a produzir um hormônio que, em quantidade definida lá, que altera completamente o ciclo reprodutivo da mulher. Aí ela vai saber que ela está grávida. Por quê? Porque a menstruação viria naquele dia e não vem. Aquele hormônio impede que o endométrio gravídico seja perdido. Essa mulher que tomou essa pílula não vai saber disso. Por quê? Porque o embrião não vai, se o embrião for formado, ele não vai entrar de jeito nenhum. Portanto, o organismo dela não vai ser mudado. E aí o que ele fala? Não é possível que a mulher saiba que ocorreu uma fecundação e que, portanto, ela causou um aborto. Daí segue-se a vantagem de que ela, por não ter como saber, ela não tem como se sentir culpada. Tem a vantagem dela não se sentir culpada. Vocês entendem como é que a coisa é? Deixa eu citar aqui 2 artigos que eu fiz questão de pegar da internet. Um publicado em 2012 e outro publicado em 2017. Esse de 2012 foi publicado... Deixa eu ver quais as universidades que financiaram esse trabalho aqui. Quer ver? A sombra do aborto. É esse aqui, ó. Esse trabalho aqui foi publicado em 2000... Eu estou ceguinho, gente. 2012, tudo bem? Uma professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Essa professora é professora... me ajuda aqui, por favor. Instituto de Estudos em Saúde Coletiva, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ok? E a outra professora do Departamento de Medicina Preventiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro também. Dinheiro nosso, público, né? Olha só o trabalho que elas publicaram. A sombra do aborto, 2 pontos. Debate social sobre a anticoncepção de emergência na mídia impressa brasileira. Qual é o material de estudo delas? Materiais de jornais de circulação nacional de 2005 até 2009. Todos os principais jornais nacionais elas fizeram uma análise. Qual foi a igreja que foi selecionada por essas professoras para poder servir de representante dos cristãos? A católica, tá? Então deixa eu citar para vocês como é que elas citam as coisas. Olha só. Sabe um grupo que elas citam, elas trabalham com 2 grupos que elas vão fazer entrevistas, né? O grupo que é contra a anticoncepção de emergência, a pílula do dia seguinte, e o grupo que é a favor. Dos vários grupos que são a favor da pílula do dia seguinte, sabe qual que é um dos grupos? O grupo chamado Católicas pelo Direito de Decidir. Vocês conheciam esse grupo? Católicas pelo Direito de Decidir não é católica coisíssima nenhuma, tá? Elas eram católicas e resolveram formar essa associação. E o que é pelo direito de decidir? É o direito da mulher decidir se quer continuar a gravidez ou não. Ou seja, o homem não tem nada a ver com essa história do filho. Entendeu? O homem pode amar a mulher, mas quem é que tem que decidir se a gravidez vai para frente? Quem é, gente, segundo essas mulheres? A mulher. Qual que é a estratégia nova do controle demográfico a partir daquela John Dunlop, que convenceu o Rockefeller a mudar de estratégia? Saúde reprodutiva direito da mulher. Tá? Então, católicas pelo direito de decidir, tá bom? Aí deixa eu ler um trechinho aqui para vocês verem como é que a coisa é. Olha, notícias veiculadas... Pega o meu óculos aqui para mim, fazer um favor, irmão. Me ajuda aqui, por favor. Notícias veiculadas pelos jornais analisados sobre a decisão de vereadores da Câmara Municipal de São José dos Campos
de vetarem a distribuição dessa droga da anticoncepção de emergência pelos serviços públicos de saúde, ressaltam o argumento usado pelos legisladores. O que os legisladores de São José dos Campos falavam? O medicamento é abortivo e, por isso, inconstitucional, já que o aborto é ilegal no país. Vamos analisar essa sentença? Deixa eu falar de novo. Quem foi entrevistado por essas digníssimas professoras? Um grupo, a Câmara dos Vereadores da Câmara Municipal de São José dos Campos. Alguns dos vereadores que votaram contra a distribuição desse medicamento lá em São José dos Campos, né? Em 2005. Aí o que eles falaram? Abre aspas, o medicamento é abortivo e por isso inconstitucional, já que o aborto é ilegal no país. Olha, a gente ainda fica assim feliz porque eles estão contra. Mas vocês perceberam que o argumento deles é complicado? Vamos analisar? Porque é inconstitucional, porque é ilegal. Tudo que é legal é moral? Não. Então você tem que argumentar por quê? Porque é imoral. Porque nem sempre o que é legal é moral. Os legisladores podem definir uma lei que defina um certo direito louco aí, que nós católicos nunca podemos concordar. Então, a gente tem que aprender a analisar a argumentação. Esses vereadores falaram assim, muito provavelmente por desconhecimento de causa, mas a gente tem que ir à frente, entenderam? Nós temos que argumentar porque é imoral. E, por enquanto, a gente tem que levantar essa bandeira. É ilegal e nós vamos lutar para continuar sendo ilegal. Mas, em algum momento, pode passar a ser legal e nós jamais podemos concordar com isso, porque é imoral. O argumento, olha lá, o argumento da anticoncepção de emergência como método para, olha, gente, olha o veneno. O argumento da anticoncepção de emergência como um método para evitar o aborto. Vocês entenderam o que eu li aqui? O argumento de defender a anticoncepção de emergência, pílula é o seguinte, como um método para evitar o aborto, quando corretamente usada, Olha o que fala o jornal O Globo, um texto publicado dia 6 de outubro de 2005, no Globo, quando um autor fala lá do exemplo dos Estados Unidos. Abre aspas. A anticoncepção de emergência reduziu o número de abortos em 110 mil entre os anos de 1994 e 2000. Por que eles usam essa argumentação? Vocês conseguem entender a estratégia venenosa? A anticoncepção de emergência reduziu o número de abortos em 110 mil entre os anos de 1994. Então eles estão querendo dizer o seguinte, que como tudo que acontece antes da anidação, para eles não é aborto? Então, como as mulheres começaram a usar essa pílula, usar, não foi necessário depois que muitas delas recorressem ao aborto nas chamadas clínicas clandestinas. Lá nos Estados Unidos não são clandestinas coisíssima nenhuma, é o governo que paga. Vocês entenderam? Então eles querem usar o nosso argumento que fazendo o uso dessa pílula diminui aborto, e aí um punhado de gente que está desavisado fala assim, nossa, então isso diminui o aborto, que legal. Entendeu? Agora, mais à frente, o que eles falam a respeito da Igreja Católica? Olha, anticoncepção de emergência, um outro subtítulo do texto do trabalho. Anticoncepção de emergência, riscos de torná-la um método de uso regular. Começaram a analisar um outro problema, certo? Então eles agora querem analisar o risco disso tornar um hábito das mulheres. Teve relação sexual? Usou. Semana que vem, de novo. Semana que vem, de novo. Qual que é a preocupação da Organização Mundial da Saúde e dos digníssimos políticos com este risco disso ser um uso regular? Porque a Organização Mundial da Saúde e todos os que falam disso, falam que isso deve ser o último caso. De vez em quando, porque é uma descarga hormonal no caso da mulher, é uma bomba hormonal no caso da mulher. A mulher, ela recebe uma carga hormonal que ela receberia no organismo durante um mês se ela estivesse usando o anticoncepcional 1 por dia.
Vocês conseguem entender o que é isso? Eu vou ler um parágrafozinho aqui, ó. Transformar a anticoncepção de emergência em método de uso regular, ou seja, tornar seu uso abusivo, é preocupação constante de médicos, de representantes da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, do CLAI, do MS, do CFM, da FEBRASGO, das Secretarias Municipais de Saúde, de representantes da Igreja Católica e de setores conservadores a ela ligados. Qual foi o veneno aqui? Vamos analisar? Tornar a anticoncepção de emergência em método de uso regular, ou seja, tornar o seu uso abusivo, é preocupação, reticências, e de preocupação de representantes da Igreja Católica e de setores conservadores. Então, sabe o que eles estão querendo fazer com as pessoas que não estão informadas? Católico não informado que lê um negócio desse? Quer dizer então que existem grupos pastorais na Igreja Católica que estão preocupados, o problema não é proibir o método. Não tem essa história dele ser abortivo, então não tem nada a ver de abortivo, porque se a igreja não está preocupada em proibir, a igreja está preocupada em controlar para que ele não seja usado abusivamente. Está vendo como é que mente? Pera lá, mente mesmo? Vocês acham que existem setores da Igreja Católica, entre aspas, da Igreja Católica, que podem, de fato, estar preocupados com o tal do uso abusivo? Podem. Existem, infelizmente, essas tais católicas pelo direito de decidir, que não são católicas coisíssima nenhuma, que usam do nome católico para enganar as mulheres, os homens, especialmente as mulheres, devem estar no meio desse povo aí, tá? Agora, olha só, num outro pedaço do mesmo artigo. O posicionamento da Igreja Católica, um tema dentro do artigo que é assim, o posicionamento da Igreja Católica frente à anticoncepção de emergência. 2 pontos. A sombra do aborto. Aqui eu realmente tive que rir, para não chorar. Quer ver uma coisa? Olha só. Para começo, o debate católico contra o aborto está baseado no conceito de que a vida tem início na concepção. Eles colocam de uma forma como se fosse uma ideia assim, né? Não, vamos questionar, porque não é bem isso não. Agora, olha lá para frente. Quer ver? Sexualidade e reprodução, para a Igreja Católica, sexualidade e reprodução encontram-se associadas. De fato, na Humanae Vitae, o Papa Paulo VI fala isso. Tá? Agora, daqui para frente, cuidado. Em situações, Humanae Vitae não está falando desse jeito, não. Em situações nas quais seriam desvinculados. Porém, existe uma compreensão, e aqui está entre aspas, a palavra alimentada pelo catolicismo, de que todo ato sexual leva à concepção. Gente, eu fico indignado com uma mentira descabrosa dessa. Dá vontade de escrever para os autores e falar assim, por acaso vocês leram o Humanae Vitae do Papa Paulo VI, não sei nem quanto, foi lá da década de 60, pega o Humanae Vitae e vê o que o Papa Paulo VI fala sobre o ciclo menstrual da mulher. Ele descreve com detalhe, ele fala quando que pode ter Essas mulheres estão falando mentira com o nosso dinheiro. Vocês estão entendendo? Então, vendendo a ideia para o povo que lê essas coisas horrorosas, que existe uma compreensão alimentada pelo catolicismo de que todo ato sexual leva à concepção. Seguindo-se tal raciocínio, o que se usa pós-coito é abortivo. Né? Dá a impressão de que não tem um punhado de gente que fez biologia, e católico que fez biologia, e que fez biologia no 2º grau, né? Teve biologia no 2º grau e que sabe que isso é uma mentira, né? Como é que essas mulheres têm coragem de falar uma coisa dela? E aqui, está como autor uma mulher lá de um departamento de medicina, lá do Rio de Janeiro. Tá certo? Bom, agora eu vou pegar o artigo de 2017, já que vocês querem coisas atuais, né? Olha só esse artigo aqui, um artigo de uma professora da Universidade Federal de Juiz de Fora, não sei qual departamento, e de uma professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, publicado em 2017 na revista chamada Estudos Feministas. Tá bom?
Então, deixa eu pegar aqui um trechinho que está aqui, ó, uma referência de rodapé que elas colocaram no cantinho aqui. Eu fiz questão de colocar. Olha a mentira que essas mulheres contam. A contracepção de emergência não é abortiva, pois não interrompe uma gravidez estabelecida. Os vários estudos disponíveis atestam que ela atua impedindo o encontro do espermatozoide com o óvulo, seja inibindo a ovulação ou intervindo na migração do espermatozoide, espessando o muco cervical ou alterando sua capacidade de locomoção. O mecanismo de ação é basicamente o mesmo dos outros métodos anticoncepcionais hormonais, pílulas injetáveis. Por que isso aqui é mentira? Bom, não seria mentira do ponto de vista que elas estão usando um conceito da OMS. A contracepção de emergência não é abortiva. Que conceito de aborto é esse que estão usando? OMS. O que é aborto para a OMS? Depois que entra. Então, aquele período antes que o embriãozinho está se formando, se você eliminar aquele embrião, aquilo para a OMS é aborto? Não é. Então tá. Mas nós nunca vamos concordar com essa ideia, que é absurda, né? Mas, à medida que ela descreve os efeitos da droga, elas omitem o fato de que essa droga impede a anidação de um embrião. Por que elas fazem isso? Porque elas sabem que se elas colocarem isso aqui em destaque, um punhado de gente vai falar assim, mas espera lá, mas esse é aborto. Então, uma estratégia é a mentira, a outra estratégia é a omissão. E a outra estratégia é o uso de uma palavra, a palavra não tem um significado ambíguo, mas ela é usada de maneira ambígua. Para terminar esse foco que eu quis dar aqui nesse método anticoncepcional, para vocês verem como é que a coisa ela é demoníaca, eu pedi para uma pessoa que é dona de uma farmácia, muito amiga minha, e pedi a ela se ela poderia abrir uma dessas caixas de remédio. Ela, na verdade, ela não vende de jeito nenhum. O remédio está lá porque uma outra pessoa que é dona daquela farmácia faz questão de vender, mas ela não vende. A pessoa chega na farmácia, pede para essa funcionária, né? Tem pílula do dia seguinte? Tem. Então me vende. Não vendo, não. Por quê? Porque é abortiva e eu sou católica. Desse jeito. Tá? Então é uma pessoa que é minha amiga pessoal, tá bom? Ela abriu uma caixa dessa, pegou o remédio, jogou no lixo e pegou a bula e fotografou e mandou para mim. Olha só, eu vou ler um pedacinho da bula do tal do remédio. O levonorgestrel. O levonorgestrel não apresenta eficácia uma vez que tenha se iniciado o processo de implantação da blástula no endométrio. Então, ó, qual é o mecanismo de ação da droga? Em relação ao mecanismo de ação, o fulano de tal pode agir de diferentes maneiras, dependendo das fases do ciclo menstrual em que é utilizado, inibindo ou retardando a ovulação, alterando a motilidade tubária e com isso dificultando a passagem do óvulo e ou do espermatozoide, dificultando a penetração do espermatozoide no muco cervical. Ponto. O levonorgestrel não apresenta eficácia uma vez que tenha se iniciado o processo de implantação da blástula. Quem que é a blástula? É um embriãozinho na fase em que ele entra na parede do útero, certo? Ele não apresenta eficácia. Portanto, o que está escrito aqui, gente? O que eles disseram, mas não usaram as palavras para dizer? Que essa substância, ela impede a anidação de um embrião formado. Está dito. Se alguém quiser abrir uma ação contra essa empresa, eles têm o recurso de usar uma análise do português e dizer, nós estamos informando sim, olha aqui, ó, nós estamos dizendo que ela não tem ação depois que penetra. Nós dissemos que ela tem ação antes de penetrar. Só não está dito aqui. Por que não está dito aqui claramente na bula? Porque senão alguma mulher mais interessada em ler bula, raras, né? Ah, quer dizer que o embrião formado antes de penetrar vai ser jogado fora de jeito, não é abortivo? Sabe o que eu fiquei sabendo? De uma outra fonte segura, que eu pesquisei hoje também, eu não sei mais aonde está, que no início da proposição da pílula do dia seguinte, as empresas apresentavam nas bulas um português assim rasgado. Falava tudo o que fazia, porque é assim que tem que ser uma bula, não tem?
eles falam detalhes de substância química, de tudo. Aí eles falavam com todas as palavras, inclusive que uma das ações é impedir a implantação de um suposto embrião que formou. Mas aí isso começou a causar muita resistência. O que eles fizeram? Tiraram essa expressão das bulas. Agora essa bula aqui fala a mesma coisa? Fala, só que com outro linguajar. Quem não está com atenção, não percebe. Entenderam? Então, eu quis fazer isso para a gente, assim, prestar uma atenção a essa questão da argumentação, né? E nós católicos precisamos sonhar em formar famílias, precisamos sonhar em ter filhos, nós precisamos conhecer a encíclica Humanae Vitae do Papa Paulo VI. Eu comecei a ler, não é difícil entendimento, linda, ela fala da relação do homem com a mulher dentro do matrimônio, mas assim, considera a relação do homem com a mulher na dignidade que tem que ser. É lindo ler aquela encíclica, leiam, peguem aquela encíclica e leiam no JSC, estudem aquela encíclica, é pequena, Humanae Vitae, tá? E vocês vão ver lá o Papa Paulo VI explicando por que é moral um casal tomar a decisão, é moral, é digno para o casal, tomar a decisão de não ter relação sexual no período fértil da mulher. O casal não está fazendo nada de errado, nada de amoral. Então, se o casal quer controlar a quantidade de nascimentos, tenham a sua experiência sexual no período em que a mulher não está fértil, que é a grande maior parte do mês. São poucos dias em que a mulher fica fértil. Né? Por que isso é moral? E por que é imoral usar qualquer método que impeça uma gravidez de acontecer caso a mulher esteja fértil? E por que é imoral? A imoralidade da interrupção de uma gravidez não precisa nem a gente pensar. Né? Matar, é um homicídio. Mas o Papa está centrando o foco na análise da imoralidade do impedimento de uma gravidez no período da fertilidade da mulher. Quais os métodos que são usados para poder impedir esse tipo de coisa? A pílula do dia seguinte, o DIU, essas hormônios injetáveis, tudo quanto é método artificial, as camisinhas, a camisinha do homem, a camisinha da mulher, etc. e tal, tudo isso tem como objetivo impedir uma fecundação no período em que a mulher está fértil. Por que é imoral? Porque se a mulher está fértil e se o casal teve uma relação sexual, o casal ele está dando um passo e admitindo um ato que eles sabem que é da vontade de Deus em vários momentos que venham filhos. Então você está indo contra uma possível vontade de Deus. Você não sabe se Deus tem vontade ou não de que aconteça um filho ali. Então, se você objetivamente interrompe, isso é imoral. Por causa disso. Agora, por que não é imoral o planejamento familiar e o método Billings e a vivência da relação sexual para o casal? Quando não quer ter filhos mais, quando eles vivem a relação sexual fora do período fértil da mulher. Porque aí você entra dentro da lógica da normalidade do ciclo sexual da mulher, que foi Deus que planejou. E você se abstém de um ato. Entende? Então existe uma questão filosófica aí que claramente mostra que uma coisa é pecado e a outra não é pecado. Né? Além de vocês deverem estudar o Humanae Vitae, eu recomendo que a gente tem que ter na cabeça o seguinte, né? Deus quer que a gente tenha filhos, sim, né? Eu estou com 47 anos de idade e provavelmente não vou ter filhos. Queria ter, talvez tenha, não sei se eu vou ter, amém. Deus sabe. Vocês sabiam que filho não é direito, filho é dom? Existe um discurso por aí que fala que eu tenho direito de ter filho. Isso é outra coisa imoral também, antiética. Antiética. Por que é antiético você falar que eu tenho direito de ter filhos, por isso eu vou lançar mão de qualquer tratamento reprodutivo que aumente as minhas probabilidades de ter filho? Por que isso é antiético? Porque filho,
para a nossa fé católica, não é um direito, é um dom, é uma decisão de Deus. É Deus que decide se eu vou ser pai ou se eu não vou ser pai. É Deus que decide. É diferente, não é? Não é eu que tomo a decisão. Então eu poderia tomar a decisão. Sou solteiro, quero ter um filho. Então eu combino com uma mulher que também quer ter filho. Nós não temos relação afetiva nenhuma, não temos intenção de casar. Nós queremos simplesmente ter um filho. Então a gente tem uma relação sexual no momento em que ela está fértil, ela engravida, eu cuido, pronto. Ou então eu dou os meus espermatozoides para um banco de sêmen e combino lá que eu vou querer ter os filhos para poder criar. Ou então eu dou o meu espermatozoide para um banco de sêmen e eles fazem o que eles quiserem com o meu sêmen, de repente vai ter filho pelo mundo aí afora meu que eu não vou nunca conhecer. Olha que coisa antiética. Os filhos têm direito de conhecer os pais. Teve uma reportagem há pouco tempo, se não me engano, no Fantástico, de mulheres que tinham feito aquele tratamento para poder engravidar. Isso já como chama? A fertilização in vitro, né? E vocês sabem que para esse processo a mulher tem que ser induzida a superovular, a ovular vários óvulos de uma vez só, que não é normal, né? O máximo é 2 óvulos, porque aí podem acontecer gêmeos, bivitelinos, né? Aí a mulher ovula aqui tantão de óvulo e o especialista, ele coleta o sêmen do homem, mistura e depois analisa os embriõezinhos que foram formados ali in vitro. E aí depois ele vai selecionar os que ele acha que tem as características mais prováveis de darem filhos saudáveis. E introduz aqui tantão de óvulo no útero da mulher. E muitos outros, qual que é o destino deles? Congelado no nitrogênio líquido. Vocês sabem o que acontece quando é congelado no nitrogênio líquido? Já viram alguma coisa congelada no nitrogênio líquido? Congela assim, ó, puff. Se eu colocar minha mão dentro do nitrogênio líquido, isso aqui vira pedra. Assim, ó, e se eu fizer isso aqui, quebra. De tão gelado que fica. Mas quando acontece isso, a célula fica paradinha do jeito que ela estava e ela não muda suas características. Aí quando esfria de novo, foi congelado de uma tal forma que quando esfria, a célula está viva. Entenderam? Então, por causa disso, existem milhões de embriões congelados em garrafas de nitrogênio líquido no mundo. Aí, há poucos anos atrás, no Fantástico, foram entrevistadas algumas mulheres que tinham feito o tratamento e que os embriões tinham ficado lá na clínica e que tinham perdido o controle do que tinha acontecido com aqueles embriões. E algumas delas tinham permitido que aqueles embriões fossem implantados em outras mulheres e não sabiam onde era, e elas estavam com aquela angústia de conhecer os supostos filhos que elas nem sabem que existem. Complicado, né? Então, filho é um dom, filho não é um direito. Se eu me casar um dia e se eu ou a minha esposa tivermos algum problema de fecundidade, eu vou ter que conduzir o resto da minha vida feliz, porque eu vou ter outras funções na igreja. Deus não quer que eu seja pai. Pronto. Sem reclamação. Né? Então, a igreja, ela aponta para essa questão da anticoncepção, né? Como uma questão imoral dessas formas artificiais, e a gente precisa tomar muito cuidado. Por quê? Porque desfazer a mentira e a estratégia adocicada dessa linguagem aqui não é muito difícil, não, porque está trabalhando com a questão do aborto, certo? Mas quando você vai falar isso com uma pessoa que está longe da igreja, se a pessoa concorda com você que aborto é uma questão imoral, sabe em que ponto que a pessoa leva a argumentação? Mas eu concordo com você que aborto é imoral, mas nós temos que admitir que as pessoas têm que ter acesso aos métodos contraceptivos. Essa coisa da igreja falar que isso tem que ser método natural, tem tanta mulher que tem um ciclo menstrual desregulado, não consegue controlar o ciclo. Gente, uma referência a algumas limitações da mulher e do homem conhecerem os seus corpos e conseguirem se disciplinar para poder viver o método que a igreja propõe, mas é tanta referência que claramente está escrito na cabeça da pessoa. Me desculpe, mas é isso que está escrito. Preguiça. Entendeu? Preguiça.
Preguiça, o uso desse argumento, fala assim, não, isso é muito difícil. Então, muitas mulheres têm o ciclo menstrual desregulado. Não é assim, não. Quantas dessas mulheres que falam isso já tentaram se exercitar em conhecer o método? Perguntem a elas. Né? Aí depois vem com outro argumento, mas nós não podemos levantar essa bandeira, por que aquele tantão de criança que fica morrendo de fome lá na África, como é que a gente vai fazer com aquilo? Você vai tentar resolver um mal com outro mal maior? Você vai tentar evitar que muitas crianças morram de fome, matando crianças no útero materno, ou então usando métodos contraceptivos que, na base, eles já são imorais, já são pecado. E se não bastasse o fato deles serem pecado, porque eles irem contra uma suposta vontade de Deus, de que aquela pessoa surja, todos esses métodos podem causar aborto também. DIU é abortivo, pílula é abortiva. Então nós vamos defender um método que pode ou não abortar, com a justificativa de que tem um punhado de gente morrendo de fome. Um punhado de gente morrendo de fome, sabe como é que você resolve? Evangeliza esse povo, faz o povo aprender a ser caridoso de novo. Né? E vai tratar dessas questões. Tem muita comida pelo mundo, sim, tem muita forma de resolver as questões do mundo. Né? E também eu gostaria de deixar uma mensagem final, que é a seguinte, olha, temos problemas ambientais graves? Temos, tá? Não podemos negar isso. Todavia, cuidado com o alarmismo, tá bom? Porque existem dois conteúdos quando você escuta uma mensagem sobre um problema ambiental. Existe o fundo de realidade e existe o alarmismo, cujo objetivo é causar uma, como é que chama aquela palavra? Uma formação ideológica. Não é isso não, como é que chama? Doutrinação, tá? Então existem duas realidades, a realidade objetiva, então os desequilíbrios ambientais que nós temos que trabalhar com eles, eu como biólogo tenho que mexer com isso, você como engenheiro, como médico, como professor tem que preocupar com isso sim, nós temos que tentar resolver isso, tem resolução. E outro componente dessas notícias, o alarmismo, que tem como objetivo fazer uma doutrinação ideológica. Que doutrinação ideológica é essa? Olha, para fechar, se está tudo tão complicado, se as drogas tomaram conta do mundo, se tem um tantão de gente abortando, se está um caos, então todo mundo começa a pedir socorro. Pelo amor de Deus, salvadores da pátria, vem nos ajudar. Quem são os salvadores da pátria? Aqueles que se organizaram durante décadas para controlar tudo o que acontece na face da terra, a política, a economia, a educação, etc. e tal. Então, eles vêm, nós temos a solução. Entenderam a estratégia? Um último comentário também, olha. Quando alguém fala assim, desculpa, eu tenho que ir embora, vocês têm que ir embora, né, irmão? Mas vocês já viram aquele comentário quando alguém fala assim, nós precisamos fornecer pílula do dia seguinte, camisinha, para os meninos e meninas na idade escolar, no carnaval, na escola, porque senão aquele tantão de meninos, hoje mesmo na academia eu vi uma reportagem com adolescentes grávidas na escola. Sabe qual a informação que nunca passam para a gente? Que na escola, com muita frequência, a diretora, ela estimula que se coloque funk na hora do recreio. Eu já vi isso uma vez, já parei a bicicleta no meio da rua e voltei e fiz questão de que na secretaria chamasse a diretora daquela escola. Falei assim, minha senhora, olha, como é que é o nome da senhora? Eu tenho que confessar que eu estou indignado, porque eu escutei essa música vindo do recreio dessa escola, cheio de adolescente. Essa música não é apropriada. Eu estou escutando até agora, isso aqui está doendo os meus ouvidos. O conteúdo é baixo, minha senhora. E ela usou uma argumentação lá muito agressiva defendendo o negócio. Que naquela escola tinham que ser representados todos os tipos culturais de todos os tipos de família que iam para aquela escola. Se tinha funk, se tinha música clássica, se tinha balé, tudo vai para o recreio. Entendeu? Aí sabe o que o Olavo de Carvalho fala? Uma estratégia desses marxistas malucos que querem acabar com a moralidade cristã, judaico-cristã católica. Sabe o que ele fala? A estratégia é estimular as pessoas a ficarem assim hipersexualizadas pelos programas de televisão, pelas músicas,
tudo estimula os jovens a ficarem assim, muito além do normal. Aí todo mundo, aí muita gente, e o povo não está rezando, né? Porque também foi uma outra frente de ataque. Então desestimular as pessoas de rezar. E aí começaram a escutar que põe de funk, que põe de coisa horrorosa. Aí a pessoa, aquilo entra na cabeça, gente, e gera muito mais vontade. Aí você está lá dançando, você está bebendo, você está lá escutando funk. A música, eu não vou explicar, mas vocês sabem qual que é o conteúdo, né? É óbvio que o homem vai perder o controle e a mulher também, não é só o homem não. E aí um punhado de gravidez vai acontecer, fora da hora. Agora essas gravidezes aconteceram, a gente vai matar essas crianças? De jeito nenhum. Né? Então, é só para a gente ver que é um tema que, assim, que merece a gente estudar, reestudar essa história da evolução das ideias de controle demográfico, como é que o Rockefeller, a família Rockefeller e outras começaram a propor isso, depois como é que isso evoluiu ao longo do tempo, como é que isso desembocou nessa questão dos direitos da mulher, e hoje em dia o foco é a mulher, a mulher, a mulher. Vocês sabiam que a ideologia de gênero que propõe que as pessoas elas têm identidades sexuais as mais variadas, elas também têm origem no movimento feminista da década de 60, sabiam disso? E que feminismo, ideologia de gênero e aborto, no final das contas, são filhos da mesma mãe? E uma coisa gerou outra, que gerou outra, é tudo ligado. Então, as passeatas dos LGBTs, que defendem as supostas minorias que são oprimidas, né? Eles falam isso como se nós estivéssemos dispostos a bater nas pessoas na rua. Isso não é, o católico não faz isso. E, na verdade, todo esse estímulo a essa multiplicidade de comportamentos sexuais também tem a ver com essa questão do controle demográfico e tem a ver diretamente com a questão do aborto. Quem defende o aborto defende ideologia de gênero e defende que a família tradicional defende que a família judaico-cristã tradicional é uma ideia construída pelos capitalistas. Sabe quem falou isso? Uma filósofa, como é que é aquela filósofa lá da USP? Esqueci o nome dela. Alguém lembra aí? Marilena Chauí. A Marilena Chauí. Eu assisti um vídeo dela que ela falou que a família judaico-cristã, que tem pai, que tem mãe, que tem filho, ela é uma construção, uma ideia construída pelos capitalistas. Aí ela acha que a gente não conhece Bíblia não, né? Que a gente não sabe que essa construção de família já está lá, né? Antes de Jesus, muito antes de Jesus nascer. Amém. Eu peço a Jesus que descanse vocês. Eu falei de coisas bastante pesadas, né? E também eu espero ter colocado algumas sementes de interesse, de conhecimento em algumas coisas. Eu sei que tem uma série de coisas que eu falei aqui que talvez num determinado momento tenha ficado muita coisa assim junto, né? Mas estou à disposição para conversar depois, se for o caso, viu? E precisamos ser um povo que pensa diferente da grande maioria. Nós temos que ter sonho de constituir famílias católicas, nós temos que ter sonho de casar virgens. O homem tem que ter sonho de casar virgem, a mulher também. E se porventura já não é mais virgem, tem que ter sonho de lutar pela castidade e ser casto e namorar direito e casar direito para construir uma família, para ter filhos, para educar esses filhos na fé, né? Nós temos que acreditar que é possível.